Graça e paz, amados. Amém. Que o amor de Deus esteja sempre conosco. Amém? Amém. Nesse momento, que a Deus a permissão da palavra, nesse momento, nessa abertura, que o Senhor nos permita elevar e agradecer o teu nome. Oremos. Pai amado, soberano Deus, graça te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa, Senhor, nos colocar em nossos corações, Senhor, todo o entendimento da tua palavra, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, entender o que o Senhor tem, Senhor, para nossas vidas, Pai. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, todas as pessoas que estão, ó Pai, preparando, Senhor, para que isso chegar, Senhor, que tome nas tuas mãos, ó Deus, que faça eu chegar em paz. Amém. Aqueles que já estão aqui, o Senhor esteja sempre no controle, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu também te agradeço, Senhor, a oportunidade de antemão te agradecer, ó Pai, pelo trabalho que está sendo feito, Senhor, no teu tempo, ó Deus. Amém, Senhor. Quero também de antemão te agradecer a oportunidade, Senhor, que é a sua filha, Senhor, a irmã Dona Raimunda, ó Deus, que o Senhor entrou no coração dela, Senhor, e permitiu que ela abrisse a sua casa, Senhor, para que a gente fizesse um pequeno reparo, Deus. Que esse reparo, Deus, tanto nos serviu, tanto para nós como para ela. Que o Senhor abençoe ela na sua viagem e conduza, meu Pai, ela no caminho eterno, Deus, no seu caminho, Pai. Que o Senhor possa fortalecer ela cada dia, Pai, na tua palavra, Senhor. Continua, Senhor, permeando o coração dela, que ela volte, Senhor, para o teu braço, Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Esse mês nós estamos trabalhando com o tema cheio da plenitude, né? Cheio da plenitude de Deus. A divisa se encontra em Efésios 3,19, que diz: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio da sua plenitude. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, a oportunidade de estar com a comissão de louvores com o hino 381. Quero ouvir a igreja toda adorando com muita vontade, tá bom? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contemplas e carícias que longe
como texto está em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal, que eu sino contínuo tenho. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar o pobre, para o sustento do pobre, ainda que entregasse o meu corpo para que seja queimado, e não tivesse caridade, nada disso teria proveito. Amém? Amém. A comissão de louvores está com a oportunidade mais uma. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, na verdade, aos Romanos, no capítulo 8, verso 35 em diante, ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome, a angústia, a nudez, perigo ou espada? Mas ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos cantar essa verdade, essa promessa da palavra de Deus. E oração e sabedoria em Colossenses 4, 6, 5 e 6.
Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remido ao tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para com os que sabeis como os convém responder a cada um. Nós vamos neste momento fazer como se fosse um pupurri. Nós vamos cantar o Salmo 100 e aquela música que diz: a alegria está no coração. Porque o Senhor nos convida a adorá-lo, a louvar o seu nome. E nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus pelo dom da vida, pela saúde, pela família que nós temos e pela igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Então vamos adorar com o Salmo 100 e a alegria está no coração.
falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor no meu coração, nada seria. Diga aí, irmã Maria José, que esteja orando, né, para o acontecimento, né, de hoje. Né? Agradecer a Deus por nos ter dado a oportunidade de votar. E pedir a Maria José que reforce esse pedido, que esses políticos que porventura, né, venha a ser eleito, que o Senhor possa estar dando a direção para ele, dando discernimento para cuidar dessa nação. Amém. Oremos. Soberano eterno Deus, nosso Pai, nós adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade, Pai. Queremos, ó Deus, Te agradecer por este culto que estamos prestando a Ti, por cada irmão que chegou até esta casa de oração, por aqueles que ainda estão se dirigindo, também pelo Teu Filho, ó Deus, dirigindo essa primeira parte. Que o Senhor continue abençoando e fortalecendo o Teu servo na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer também, Senhor, pelo privilégio que tivemos de, neste dia, pedir a Tua direção e a Tua orientação para escolhermos as pessoas que irão trabalhar em nossa cidade, ó Deus. Que o Senhor esteja verdadeiramente, ó Pai, preparando essas pessoas que são autoridades, ó Deus, que terão direito de fazer o melhor pela nossa população. O Senhor já conhece os corações. Nós suplicamos ao Senhor que estivesse nos dirigindo, nos orientando, porque o Senhor conhece o coração de cada um, sabe das intenções de cada um, ó Deus, pleiteando esses cargos. Mas o Senhor também é misericordioso, Pai. O Senhor sabe da necessidade da população. Por isso nós Te agradecemos, porque a Tua vontade sempre será cumprida, ó Deus, aqui na face da terra. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Te agradecemos por aqueles que já foram eleitos, que estão, ó Deus, confirmando os votos. Também por aquelas pessoas, ó Pai, que têm o desejo, Senhor, de Te conhecer, de poder fazer o melhor, Deus. Que o Senhor esteja direcionando, dando sabedoria a esses governantes, que eles venham fazer aquilo que o Senhor mandar, meu Pai. Que o Senhor repreenda todo espírito, ó Deus, de roubalheira. Que o Senhor repreenda todo espírito de corrupção, Pai. Sei que o mundo jaz no maligno, Deus, mas nós, como povo do Senhor, clamamos que a Tua vontade é que possa imperar, que possa, ó Deus, prevalecer nessa geração corrompida e perversa. Abençoa a nossa cidade, abençoa a saúde, ó Deus, das pessoas aqui de Itabuna, em região. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão displicentes, meu Pai, quanto às doenças, ó Pai, que eles não estão tendo controle. Mas que o Senhor dê àqueles que estão, ó Deus, fazendo a sua parte, o cuidado, ó Deus, o Senhor dê também, que o Senhor dê saúde a essas pessoas, Pai. Não permita que nenhuma família venha sofrer pela negligência de outro, Pai. Essa é a nossa oração que Te fazemos como igreja, porque o Senhor nos ensina a estarmos orando pelas autoridades, por aqueles que estão em evidência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Por isso nós Te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. Tudo nas nossas vidas precisa de um equilíbrio, e o maior deles é a presença de Deus. Ele nos sustenta, Ele nos renova, Ele nos faz caminhar seguro. Pai, mais uma vez Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar diante da Tua palavra, Senhor. Amém. Que o Senhor prepare os nossos corações, Senhor, a palavra que será mediada pelo nosso irmão Altino, Senhor. Que o Senhor toque no nosso coração e nos faça entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Amém. Amém. Com a palavra, pastor. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Nós somos gratos a Deus por mais um momento, mais uma oportunidade de culto. E queremos ainda continuar adorando o nome de Deus com a irmã Maria José. Ela vai estar louvando os irmãos que trouxeram os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Tem a oportunidade de depositar no gasofilácio.
Eu quero estar adorando com esse hino que fala da volta de Jesus. Os sinais já estão se cumprindo. Que você medite na letra desse hino. Os sinais já estão se cumprindo. Jesus Cristo está vindo o seu povo buscar. Posso ver tudo que acontece, até mesmo parece a trombeta soar. Vejo peste, fome, terremotos, uma imagem, uma foto do que o Mestre falou, se cumprindo a cada momento, deixando no tempo as marcas da dor. Aleluia, aleluia, os tempos são vindos, podemos cantar. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo está vindo seu povo buscar. Na Etiópia a fome é constante, matando o restante do povo que há. No Irã, Iraque é a guerra que nunca se encerra. Estão a lutar, violência, fome, desgraça, abalam o grande gigante varonil. Tudo isso para se cumprir, para que todos saibam que já é o fim. Aleluia, aleluia, os tempos são findos, podemos cantar. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo está vindo seu povo buscar. A ciência se multiplicando e o homem usando seu poder de criar. O robô já o substitui, e o que se conclui só vai piorar. Nas provetas já formam crianças, tirando a esperança de um grande amor. Já transformam o homem em mulher, destruindo até o que Deus criou. Aleluia, aleluia, os tempos são findos, podemos cantar. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo está vindo seu povo buscar, nos buscar. Amém? Graças a Deus. Eu peço que os irmãos orem pela recuperação do irmão Genivaldo. Ele é irmão do nosso irmão Joselito, irmão Nerisvaldo também. Eu soube hoje, que acho que é semana passada,
Ele sofreu um acidente com a moto, se chocou com um cavalo e caiu desacordado, né? Um corte na cabeça que pegou 4 pontos. É um homem de Deus, vamos orar pela recuperação dele. Fui na Nova Itabuna hoje ali, conversando com meu primo José Adolfo, e ele comentou isso aí. Então, o Genivaldo é uma pessoa muito querida, então peço que os irmãos orem pela recuperação dele, para que não haja nada que venha prejudicar a sua saúde e nem impedi-lo de trabalhar. Que Deus esteja restaurando a saúde, dando uma recuperação rápida ao nosso irmão Genivaldo. Eu quero agradecer aos amados que têm orado pela nossa reforma, pelos irmãos que têm tirado do seu tempo de descanso, de estar com a família, de estar fazendo algum lazer. Esteve conosco aqui no sábado, trabalhando. Entre eles está o irmão Zenil, que está de serviço agora à noite, o irmão Cosme, o irmão Clóvis, os outros também que não puderam estar presentes, como Aldino, o irmão Luizvaldo, que está a trabalho, e os irmãos que nos trouxeram lanche, trouxeram suco, trouxeram bolo, a irmã Nalva, o irmão Erinaldo, a irmã Célia, nos trouxe ali um bolo de milho ali muito saboroso, delicioso, o irmão Ademar, que também nos trouxe um lanche. Então o lanche não faltou, ainda tem suco aí na geladeira para o próximo sábado da gente descer a mão aí de novo aí embaixo. Mas pedimos que os irmãos orem para que Deus abençoe, que não haja nenhum acidente grave, que venha prejudicar aí a integridade física dos irmãos. Em breve a gente vai estar descendo, cultuando lá embaixo, com o nosso climatizador, mais conforto, mas carecemos das orações dos irmãos. Queridos, que participem das nossas lives, das nossas chamadas de oração por videoconferência feita pelo WhatsApp semanalmente, as nossas lives que toda sexta-feira, a partir das 20 horas, pelo canal da igreja, estamos ali trazendo a palavra de Deus, e no nosso canal, no YouTube, Igreja Batista Monte das Oliveiras, com certeza as mensagens abençoarão a sua vida. Eu vou estar orando por alguns motivos, e logo estarei passando a palavra ao irmão Altino, será o mensageiro de Deus esta noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Deus, pela tua proteção, pela tua graça e o teu amor. E nesse momento eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe as nossas famílias. Ó Deus, toma nas tuas mãos a todos que trabalham ali na saúde, na limpeza, na segurança pública. Ó Deus, a todos os motoristas de um modo geral, aqueles que estão, ó Deus, trabalhando ali naqueles cemitérios, nos supermercados. Ó Deus, pela nossa nação brasileira, pelos políticos que nós escolhemos hoje com o nosso voto. Ó Deus, toma nas tuas mãos a cada pedido mencionado. A minha oração é que eles te conheçam, que eles busquem diante de ti o padrão de vida que deve ser vivido por todos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor guarde as minhas crianças, abençoa, Deus, a mente e o coração de cada uma delas. Ó Deus, que os maus ensinamentos sejam, ó Deus, para elas rejeitados com o poder da tua palavra, Deus. Que eles lembrem da tua palavra, de tudo que eles aprendem na tua casa, e rejeitem, ó Deus, todo um ensinamento contraditório à tua palavra. Amém. Guarda, Senhor, a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo. Que a tua palavra, Deus, penetre em nossa alma, penetre em nosso coração e nos transforme naquilo em que precisamos de transformação. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão
Altino está com a palavra nesse momento. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quantos estão felizes por estar nessa noite na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade. Aleluia. Às vezes, irmãos, a gente fica um pouco com o pensamento na quantidade, mas o Senhor traz aos nossos corações que Ele traz aqueles que eles querem para a noite de hoje, né? E louvando aqui junto com os irmãos, eu me alegrando, né? E lembrando como Deus é lindo e como o Senhor faz para estar suprindo, né? Tudo isso em nosso coração. A mesma alegria, o Espírito Santo, eu pude receber em meu coração a mesma alegria de estar sentindo como se a igreja também estivesse cheia. Porque quem faz a diferença não é a igreja, é eu e você, como servo do Senhor. Então a gente não precisa, às vezes fica preocupado, né, quando falta uma boa maioria dos irmãos, mas Deus supre e também cuida daqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Amém? Nós estamos com a temática nesse mês de novembro, né? O ano começou ontem e mês que vem já se encerra. Não é verdade? Pastor, eu lembro que quando se falava do retiro, se falava, olha, o retiro já está próximo. Às vezes era final de ano. No estalar de dedo a gente já estava no meio do retiro e todo mundo já preparando aquela correria, não é verdade? Mas nós temos um tema desafiador para esse mês, que é o tema cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. E eu convido os amados irmãos para que abrissem as vossas Bíblias, né, no livro de Efésios, capítulo 3. Vamos estar lendo a partir do versículo 14. Versículo 14 ao versículo 19. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interno, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, essa, Senhor, foi a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Foi aquilo, Deus, que o Senhor separou, Deus, de precioso para o dia de hoje. E como é lindo ver a confirmação desde o início deste culto, através dos louvores, a Tua palavra sempre em consonância, um louvor com o outro, atrelado, Deus, ao texto que o Senhor nos traz para o dia de hoje. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, de maneira sobrenatural, de maneira ímpar, de maneira singular. Que saímos daqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da plenitude do Senhor. Que possamos, meu Pai, estar atravessando aquela porta e dando início ou dando continuidade às práticas de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que verdadeiramente possamos e venhamos ganhar vida para Ti.
Ô Senhor, fala aos nossos corações. Acalma, Senhor, aqueles irmãos que entraram por essa porta com pensamento em seus filhos, Senhor, em alguns familiares que estão longe ou em determinado problema. Que o Senhor possa, Senhor, nessa noite estar trazendo a paz ao seu coração. Que eu suma, que eu desapareça e que o teu nome venha a ser gloriosamente exaltado. Que todo projeto maquinado e deliberado por ordem de Satanás, que nessa hora caia por terra no nome de Jesus. Amém. O versículo-chave para esse mês é o versículo de número 19, que vai dizer: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo fala, né? Que excede, que perpassa, que transpassa. Aos olhos humanos a gente jamais vai conseguir entender o que Paulo quer dizer aqui. Mas somente dando fazendo uma correlação rápida, né? A gente observa que geralmente quando o irmão ele está com uns quilos a mais, aí nós costumamos dizer que ele está com excesso de peso. Fulano está com excesso de peso. Uma rodovia ali com a quilometragem de 100 km por hora passa um camarada a 200. Ele faz o quê? Ele excedeu o limite de velocidade. Paulo vai dizer aqui que excede todo entendimento. Ele vai dizer que perpassa, transpassa a ótica do conhecimento humano. O amor de Cristo. E é algo que ele vai nos trabalhar, nos relatar aqui aos irmãos, quando ele escreve essa carta aos irmãos da igreja de Éfeso, e a gente observa como um líder faz. Observe como um líder, qual o posicionamento de um líder. E falando em líder, hoje é dia de votação. Estaremos escolhendo, né, um líder hoje para a nossa cidade. Que o Senhor possa estar indo à frente, separando aquele que Deus já preparou, né, dentre os que estão aí. Que seja de fato alguém com coração no Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos irmãos na igreja de Éfeso, ele estava preso. Ele estava preso. Mesmo sendo em prisão domiciliar, ele estava preso. Essa era a condição do apóstolo Paulo quando ele escreve essa carta aos irmãos. Paulo estava preso e observamos que em nenhum momento o apóstolo Paulo ele deixa que essa situação venha afetar ou abalar os irmãos. Observe o propósito dessa carta do apóstolo Paulo. Não vimos na carta o apóstolo Paulo dizendo falta disso ou falta daquilo. E não expõe em nenhum momento qualquer situação crítica que o desagrada, ou que ele estivesse vivendo, ou que o estivesse incomodando. Você vê que Paulo não fala: olha, eu estou preso, mas está me faltando água, está faltando alimento, eu não posso ir na rua. A gente observa que a carta do apóstolo Paulo, em nenhum momento ele traz essa citação. Mas irmãos, por que o apóstolo Paulo então ele disse que ele estava preso? Ele começa a carta dizendo que ele estava preso. Começa ali no versículo 14, né? E ele fala, no início dessa carta, no versículo 1, perdoe-me, ele vai dizer: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo em vós gentios. E ele traz um relato, e mais à frente ele contextualiza a sua prisão domiciliar por dois motivos que eu consigo enxergar. A gente vê que Paulo não lamenta estar preso, mesmo vigiado e escoltado por soldado na porta da sua casa. Ele informa sim a condição que se encontrava, não no intuito de gerar comoção, não no intuito de sensibilizar ou fazer ali um sensacionalismo da situação que ele estava vivendo, mas apenas por dois motivos. Em primeiro lugar, né, Paulo, o que me traz à mente, né, Paulo quer trazer à mente dos irmãos de que ele só estava preso porque estava pregando as boas novas do Evangelho.
Paulo traz procura trazer aos irmãos essa informação, porque ele estava ali, ele estava preso, porque ele estava pregando a palavra do Senhor. E que eles estavam, sem dúvidas, no caminho certo. E para que pudesse também dar continuidade, independentemente de vir sobre a vida deles prisões ou situações talvez ainda piores. Segundo lugar, o que eu observo que Paulo escreve essa carta e porque ele cita que ele estava preso? Paulo queria dar uma satisfação aos irmãos da condição momentânea em que ele se encontrava ou impossibilitava de ir ter com os irmãos. Ele não poderia visitá-los pela situação em que se encontrava, porque assim como é nos tempos de hoje, nós amamos estar com os irmãos e falando da palavra do Senhor. Não é verdade? Às vezes a gente se pega ali conversando um pouco da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo, e muitas vezes a gente acaba até perdendo horário, porque como é bom, como é gostoso a gente falar de Jesus. E a gente senta ali, às vezes na rua a gente encontra um irmão e conversa, daqui a pouco você já perdeu o horário ali, você já está se estendendo. Então assim, Paulo ele procura trazer, primeiramente, essa informação para os irmãos com esses dois propósitos. Primeiramente, para dizer que eles estavam no caminho certo. Olha, estamos no caminho certo, por isso que eu estou preso. Por isso que eu estou preso. E segundo, eu quero dar uma satisfação a vocês. Eu não posso ir ter com vocês porque eu estou preso, mas gostaria muito de estar aí. E hoje a condição de vocês terem o livre acesso a Cristo é porque um dia eu entreguei minha vida para o Senhor e fui ser uma ferramenta de Deus, levando a tua palavra. Porque a igreja de Éfeso, ela conhece o Evangelho, a gente observa através da vida do apóstolo Paulo. E ele traz essa informação, ele procura trazer essa responsabilidade, ele procura dar um feedback aos irmãos ali da igreja de Éfeso, para que eles entendam que, mesmo Paulo sendo um servo do Senhor, sobreviria sobre a vida dele situações de prisões, de perseguições, porque muitas vezes a ideia que a gente tem é de que quando você é crente, nada lhe acontece. A partir do momento que hoje eu sou crente, nada vai vir sobre a minha vida. Mas aí é a chamada lei do engano, aí é que de fato, como diz minha mãe, o caldo engrossa. E aí ele procura trazer, né, essa satisfação aos irmãos, que naquele exato momento ele não poderia estar lá vivendo todo aquele momento. Quando geralmente dizemos, né, juntos somos mais fortes. Mas ele sabia que quem estava do lado daqueles irmãos era e é fiel para dar todas as vitórias espirituais. Em nenhum momento Paulo ele quer trazer aqui uma comoção, ele quer gerar uma comoção nos irmãos. Observe que essa é uma posição de líder. Um líder, em determinado momento, ele sempre vai trazer uma palavra certa. Uma palavra certa. E essa palavra, seja ela de motivação, quando houver necessidade, ou uma palavra de sabedoria, em determinado momento. Mas você nunca vai ver um líder, de fato, ele chegar para você e trazer uma palavra que lhe coloque para baixo. Essa não é a posição de um verdadeiro líder. Quando ele te coloca, quando ele te faz refletir, ele te diz aonde você pode chegar. Ele te diz aonde você pode alcançar. Assim o apóstolo Paulo escreve aos irmãos na igreja em Éfeso. Paulo busca enfatizar que aquela situação que estava sobre ele foi porque um dia ele entendeu a mensagem de Cristo e não se inclinou a fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito. E se entregou como um sacrifício para alcançar vidas. E hoje eles, os gentios, tinham acesso direto a Deus, tinham acesso
direta a Deus e que faziam parte do corpo de Cristo, porque um dia ele, Paulo, havia entendido o chamado do Senhor. E que às vezes precisamos sim se sacrificar para que a palavra do Senhor chegue, para que a palavra do Senhor permaneça, para que a palavra do Senhor seja levada ou conduzida. E para que novas vidas também fossem alcançadas, para que aqueles irmãos não se desmotivassem com a prisão de Paulo. Olha, nossa, Paulo, líder, uma pessoa bem próxima de Cristo, está nessa posição, automaticamente, aqueles irmãos, ele pensaria logo, nossa, e eu, que não tenho tanta perfeição, tanta intimidade com Jesus como o apóstolo Paulo. Nossa, sobre minha vida vai vir coisas piores. Mas o intuito de Paulo aqui é motivá-los a continuar na caminhada com o Senhor. Que não preocupassem em entender porque Paulo, mesmo sendo um apóstolo de Cristo, estava preso. E a gente observa que em sua oração, ele vai dizer que todo sacrifício é válido. Todo sacrifício é válido para que venhamos conhecer intimamente a Cristo. Pois somente quando nós conhecemos no íntimo a Cristo, seremos capazes de entender e compreender qual a altura e a profundidade e o comprimento e a largura e o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Somente quando formos capazes de sermos íntimos de Cristo, seremos capazes de entender o tamanho e o amor do Senhor para conosco. Muitas vezes a gente olha e a gente fala, nossa, aquele cidadão ali passava, aprontava, fazia isso, fazia aquilo e tal, e hoje diz crente, mas como é que Deus ama ele? A gente está tentando comparar o amor de Deus com o nosso amor. Nós estamos tentando medir o irmão achando que Deus mede da mesma forma que eu e você. Mas o que é que diz a palavra do Senhor? Eu não vejo como um homem vê, porque eu vejo o coração. Deus olha o nosso coração, as nossas atitudes. E para isso, o apóstolo ele procura sintetizar isso para os irmãos. Que verdadeiramente os irmãos só conseguiriam entender e compreender tamanha situação que ele vivia, que ele estava vivendo naquele momento, quando verdadeiramente eles estivessem mais íntimos do Senhor. Porque todos aqueles que estiveram com Cristo foram perseguidos. E todo dia eu louvo ao Senhor e falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu dentre os piores. Observe, dentre os 12, não tinha ali, irmãos, nenhum santo, não. Jesus escolheu os piores para estar junto com ele. E eu falo, Senhor, muito obrigado, porque eu sou um dos piores. E o Senhor me escolheu para estar junto contigo. Então, irmãos, a gente precisa ter esse entendimento, que cada vez mais que a gente está próximo do Senhor, a gente começa a entender qual é a vontade de Cristo. Em determinados momentos, nem tudo que a gente entende que vai ser bom, nem tudo que a gente entende que será perfeito, verdadeiramente será. Porque nós estamos olhando pela ótica humana. Mas na ótica de Cristo, o Senhor tem nos dado a oportunidade de refletir e enxergar bem mais à frente o que aquilo ali poderia nos causar. Aquela determinada situação, onde aquela determinada situação poderia nos levar. E para essa noite eu gostaria de trazer 2 pontos de reflexão. Apenas 2 pontos de reflexão. Todos 2 estão no livro de Lucas, lá no Evangelho de Lucas. Primeiro ponto de reflexão que eu quero trazer para você é uma seguinte pergunta: o que tem de impedido de buscar a plenitude de Deus? O que tem de impedido de buscar a plenitude de Deus? Mas, irmãos, o que é a plenitude? Eu não sei, eu já vi falar, o irmão já leu, o outro já colocou ali, outro já falou. Mas o que é a plenitude? A plenitude do dicionário Aurélio, ele vai dizer que nada mais é que o estado de que é inteiro, de que é completo, totalidade ou integridade. Quando você conhece, primeiramente é quando você conhece
a Jesus e passa a ser íntimo, passa a ser completo por Ele. A gente vai observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículos de número 57 a 62. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 57 a 62, que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um Senhor: Seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as árvores do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Seguir a Jesus, irmãos, seguir a Jesus exige urgentemente uma mudança de prioridade. Quando você decide seguir a Jesus, a partir desse momento, exige urgentemente uma mudança de prioridade. Algumas pessoas virão a Jesus, né, porque foram capazes de ouvir a voz do Espírito Santo ecoando em sua mente. Nós vimos aquelas pessoas, às vezes, que a palavra de Deus ela toca o coração e ela diz sim para Jesus. Naquele momento, né, na hora do apelo, ela entende ali, o Espírito Santo está ali dizendo, ó, latente no coração dela, Jesus está do lado ali, ela está inquieta e ela sabe que aquilo não é natural dela. E ela diz sim para Jesus. Mas vai ter também aqueles que virão a Jesus porque teve uma perda familiar, se encontra às vezes uma lacuna tão grande, né, na sua vida pela perda daquele familiar, ou que às vezes esse cidadão tem dado tanto trabalho à família, muito trabalho, tem sido fruto de desgosto e de repente ele fala, poxa, a partir de hoje eu quero buscar algo diferente. Eu quero ser diferente, eu quero acrescentar algo, eu quero trazer alegria para minha família. Ele está indo com o objetivo de trazer alegria para a família. Ele não está entendendo que o momento de mudança requer uma prioridade em Cristo. E assim a gente vai vendo no nosso evangelho, no dia a dia. Irmãos, é errado um ou é errado o outro? Não. É errado você ficar sem Jesus. Porém, o Senhor, Ele nos dá condição de buscá-lo sem que haja esse momento de tristeza. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. E muitas vezes, muita gente tem deixado para vir para Jesus somente pela dor. Quando tem a perda de um parente, quando tem uma situação que acontece na família, às vezes chega um câncer na família, né? E às vezes ele fala, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo? Com tanta gente fora, fulano ali bebe o dia todo, não sei o que e tal. E eu sirvo a Jesus. Hoje pela manhã, irmãos, eu comentava até com minha esposa. Tem uma cliente, uma pessoa muito ativa, né? E ela assim trabalha, aquele negócio todo, e corre para lá, ela tem uma loja de material de construção, e de repente ela foi fazer alguns exames. E todo dia pela manhã ela me saúda com a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão, tudo bom? Como é que você está? Que o Senhor nos prepara aí com uma semana maravilhosa e tal. E de repente essa semana teve um dia que ela não passou uma mensagem, né? Eu trabalhei normal. Eu falei, gente, dona Sandra não passou nenhuma mensagem hoje, o que foi que houve? E eu perguntei, minha irmã, eu sabia que ela tinha dito que ia fazer alguns exames e tal, que a sobrinha dela que está lá à frente da loja. E eu perguntei, minha irmã, como é que está a saúde? Como é que estão os exames? Nossa, a mulher desabou. Eu falei, meu irmão, eu vou ter que fazer quimioterapia.
Eu jamais pensava que isso fosse acontecer comigo. Eu estou num estado de saúde muito mal, né? Ore por mim. E às vezes, e aí a palavra que eu levei para ela foi o seguinte: eu falei, minha irmã, tão somente confie no Senhor. Tão somente confie no Senhor. Eu sei que nesse momento, lhe pedir para não se entregar a essa situação é simplesmente eu querer não entender a dor da senhora. Mas entenda que a senhora tem um Deus na sua vida que é maior do que qualquer esse problema. E às vezes, irmão, a gente acaba achando que quando a gente toma determinadas decisões, a gente tem tido sempre um comportamento de que a prioridade primeira tem que ser a minha. E a gente acaba esquecendo que a prioridade, a partir do momento que eu digo sim para Jesus, a minha prioridade tem que ser Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que ama teu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama teu filho mais do que a mim, não é digno de mim. A gente precisa entender o que é a prioridade quando nós dissemos sim para Cristo. E às vezes a gente tem tido comportamentos totalmente inversos disso aí. Quando acontece, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, por que isso é comigo? Por que é na minha família? E a gente esquece que tamanho foi o sofrimento de Cristo numa cruz por nós. E a gente nunca se pergunta, Senhor, por que o Senhor tomou aquela chibatada por mim? Senhor, por que o Senhor foi açoitado por mim? A gente nunca faz essa pergunta, a gente só faz a pergunta, Senhor, por que isso está vindo na minha vida? Por que eu estou passando esse sofrimento? Mas o fato é que, seja qual for o caminho percorrido, para se achegar a Jesus, precisamos urgentemente entender qual era a nossa prioridade de vida a partir daquele momento. A gente observa que o primeiro homem se prontificou a seguir Jesus. Versículo 14, ele se prontifica a seguir Jesus. Mas mais à frente, né, a gente vê que o outro não era capaz de enxergar o que eu esperava no caminhar junto com Cristo, porque a sua prioridade ainda era a dor que estava em seu coração, a morte do seu pai. Ele fala, Senhor, deixa eu ir enterrar meu pai. Olha qual era a prioridade dele. Ele não conseguia enxergar o que Jesus tinha à frente. O segundo homem, ele foi convidado por Jesus a segui-lo, mas ele quer ir primeiro agora em casa, despedir-se da sua família. Jesus lhe mostra que aquele que conhece de fato a Jesus e por algum momento resolve voltar às coisas do mundo, não é apto para o reino de Deus. Ele vai dizer, não é apto ao reino de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite, o que é que tem lhe impedido de seguir a Jesus? Você que nos assiste, você que está em casa, que nesse momento tem tido a oportunidade de assistir os nossos cultos, ouvir um pouco da palavra de Deus, o que é que tem lhe impedido de seguir a Jesus? O momento ainda não é apropriado, você é novo e você acha que tem uma vida inteira pela frente e que talvez a sua juventude precisa ser um pouco mais curtida. Cuidado, Jesus pode não esperar tanto tempo assim e ele voltar e você ficar. O que tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? Você ainda não se sente preparado? Estou aqui para lhe dizer que nessa noite quem prepara é Cristo. Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Então não espere estar bom, estar totalmente ali, sem beber, sem isso, sem aquilo, e você dizer, não, agora eu estou com postura de crente, agora eu vou seguir Jesus. Isso não vai, querido. Ou sua família, que talvez ainda não serve ao Senhor e você tem vergonha de dizer assim para o Senhor. Seja o primeiro a dar o passo à frente e desafie aqueles que estão próximos a você, a sua família, os seus familiares, a ver que Jesus é a mudança, que Jesus é aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, que o Senhor tem a salvação na mão nos esperando. Então seja você o primeiro a sair na frente e correr atrás desse lindo amor. Segundo ponto que eu gostaria de trazer para você é que o que tem lhe impedido de ser cheio da plenitude de Deus.
Primeiro ponto de reflexão é o que tem lhe impedido de receber a plenitude de Deus. E esse segundo ponto de reflexão, o que tem lhe impedido de ser cheio da plenitude de Deus. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, apenas o versículo 47 e 48, a palavra do Senhor vai dizer: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Esse texto ele se refere ao momento em que Judas entrega Jesus. Que Judas vai à frente e ele sinaliza quem é o Jesus. Porque os discípulos eram muito parecidos com Jesus. Sempre barba grande, né? As túnicas, as vestes. E o pessoal não tinha como identificá-lo. E Judas foi à frente quando ele resolveu entregar Jesus por algumas moedas de prata. Ele vai à frente, ele beija o rosto de Jesus e ali ele sinaliza quem era o Cristo. O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ele vai nos trazer como era a convivência de Jesus com seus discípulos. Judas, como todos bem sabem, foi um dos escolhidos pelo próprio Jesus para ser um dos 12 discípulos. Andou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus operando milagres, conhecia de fato o poder de Deus. Ele já tinha recebido a plenitude de Deus. Mas, quando teve a oportunidade de ser cheio da plenitude de Deus, deixou seu coração ser corrompido e optou por jogar fora o pouco que tinha quando resolveu entregar Jesus por algumas moedas de prata. Então a gente observa, irmãos, que a condição que hoje eu me encontro me dá a oportunidade de conhecer aquele que ainda não conhece Jesus, de conhecer a plenitude do Senhor e de ser cheio. Mas tem muita gente que conhece e tem se desviado do caminho do Senhor e não tem buscado ser cheio da plenitude de Deus. Muitas vezes tem se contentado somente em ter recebido ou muitos têm se desviado do caminho. Isso mostra que não basta apenas ter plenitude em nossas vidas. É preciso que venhamos a buscar ser cheios diariamente. Assim como em Atos 13, Atos 13, 52, o texto traz o momento da primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo. E vai dizer que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estavam cheios. Eles tinham, mas estavam cheios. Ato 2, versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então hoje você tem Cristo na sua vida, mas você pode ser cheio dele. Quando é que eu sou cheio dele, irmãos? Quando você, a todo tempo, você sente desejo de estar falando da palavra do Senhor, de estar compartilhando do Evangelho de Cristo. Quando a sua boca, ela traz sempre versículos do Senhor. Quando você para conversar e a gente observa que mais sai a palavra de Deus do que palavras soltas. Porque, irmãos, tem irmãos aí fora que às vezes a gente conversa, que nem parece que é cristão, você não vê uma palavra de Cristo sair de uma conversa. Nem um Deus te abençoe, nem um Jesus te ama. E às vezes a gente nem sabe que o irmão é cristão. Eu digo isso porque eu ando muito aí para fora, às vezes encontro em loja, uma vez ou outra que uma pessoa vai dizer: olha, fulano ali não, ele é cristão e tal. E eu vou dizer: é cristão? Poxa, eu conversei às vezes com o camarada um tempo todo e eu não vi nenhuma palavra, nenhum esboço, voltado à presença do Senhor, a falar da palavra de Cristo. Então, irmãos, nós temos duas vertentes aqui. Nós temos aqueles que disseram: Senhor, eu quero te seguir, mas não entendiam que exigia ali agora uma mudança de prioridades na sua vida. E nós temos Judas, que já conhecia, já era íntimo de Deus,
e teve a oportunidade de ser cheio da plenitude do Senhor e preferiu jogar tudo fora. Nós temos essas duas reflexões para essa noite. E o que eu digo para você, busque ser cheio completamente da plenitude de Deus. E Ele lhe permitirá momentos ainda mais lindos, momentos nunca vividos. Cada vez que você busca mais ser cheio da presença do Senhor, quando você se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, eu preciso, eu necessito, sentir, eu não sou nada, a gente começa a ver o trabalhar de Deus de maneira sobrenatural. Deus faz tudo no tempo certo. Às vezes a gente que fica tentando se antecipar, a gente quer que as coisas cheguem antes, né? E às vezes eu confesso que até eu mesmo, às vezes eu falo, oh, Senhor, eu gostaria de fechar o mês antes para trabalhar o mês tranquilo. Mas o que é que Deus faz? Deus deixa já para o finalzinho mesmo, para a gente ver ali o trabalhar de Deus, né? Assim como o Gideão, né? O Gideão, Deus foi tirando, separando. Eles poderiam colocar ali de igual para igual, ou a certa quantidade que estavam ali, mas Deus deixa apenas 300 homens com Gideão, para mostrar que quem fez a obra foi Deus. Que quem deu a vitória foi Deus. Então que você reflita nessa noite. Busque, se você ainda não é íntimo do Senhor, busque a plenitude do Senhor. E você que já tem, busque ser cheio. Se encha cada dia mais, busque a presença do Senhor, para que seja cheio da plenitude de Deus. Amém? Louvado seja Deus. O pastor Edson nesse momento estará louvando e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém. Será que Deus sorriu quando disse haja luz? Será que Deus chorou quando viu Jesus na cruz? Será que Deus cantou pros pastores em Belém? E quando eu me entreguei, será que Deus sorriu também? Os anjos poderiam responder o que eu não sei. Os anjos sabem coisas com as quais eu nem sonhei. Anjos voam e têm asas, podem ir onde eu não vou. Anjos podem ver a Deus, são perfeitos, eu não sou. Os anjos desconhecem e que nunca saberão é andar só pela fé, mesmo em meio à escuridão. Anjos nunca poderiam descrever o que eu senti quando estava me perdendo e o meu Deus tocou em mim. Logo mais na eternidade, com os anjos verei, contarei o que não sabem e dirão o que eu não sei. O meu anjo vai dizer como Deus criou a luz, e pra ele vou contar com exceção por Jesus. Os anjos desconhecem e que nunca saberão é andar só pela fé, mesmo em meio à escuridão. Santos nunca poderiam descrever o que eu senti quando estava me perdendo e o meu Deus tocou em mim.
Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que foi nos entregue e depois estaremos expedindo a bênção apostólica. Ó Deus, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra que foi pelo teu servo, ó Deus, aqui pregado. Tenho certeza que foi o que o Senhor quis falar à tua igreja e que a tua palavra não voltará, ó Deus, vazia. Amém. Ó Deus, que o Senhor abençoe a todos os amados e a todos os queridos que estão à frente desse vídeo, ouvindo, ó Pai, esta palavra, que a mesma possa gerar frutos em nossos corações, frutos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja uma realidade em nossos corações hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.